pegaste aí num assunto que nunca ninguém pegou. E eu já fui convidado para alguns podcasts e nunca ninguém me fez esta pergunta, que é, pronto, há vários conceitos, há várias opiniões e há várias comparações entre a análise técnica e a análise fundamental. Quando eu faço estas declarações, cria alguma polémica, mas eu já vou explicar porque é que eu digo. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez às Conversas do Leigo. Trago mais um convidado super especial, desta vez da área das finanças, conhecido pela sua plataforma, também aqui no Instagram, conhecido pelo YouTube também e muito conhecido pelo Clube Finanças. Gonçalo Ribeirinho já nos vai falar um pouco mais à frente do que é este projeto, outros projetos que possa ter e que nos possa revelar alguns detalhes. Antes de mais, Gonçalo, é um gosto ter-te aqui. Eu acompanho o teu trabalho há muito tempo e desde já, aqui nos primeiros segundos, aproveito para te dar os parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. E é sempre um prazer aceitar este tipo de convites, porque, como estávamos a dizer antes de começares a gravar, é um dos projetos que eu mais gosto, é aceitar convites de podcasts, porque a conversa flui e podemos falar de muita coisa de valor. Portanto, mais uma Vamos, vez, muito obrigado pelo convite. o gosto é todo meu. Vamos a isso. Mas antes de começarmos, não podemos fugir à questão que é quem é o Gonçalo Ribeirinho? É a questão da praxe, não é? Portanto, quem é que é a questão difícil, aliás? Quem é que é o Gonçalo Ribeirinho? Ora bem, o Gonçalo é um apaixonado por finanças, antes de mais. É por isso que foi para o percurso académico de finanças. Eu costumo dizer que nas minhas veias não percorre o sangue, mas sim o assunto de finanças. E com isso eu decidi, quando eu saltei do 12º para a faculdade, decidi logo que queria, obviamente, seguir o percurso académico de finanças. Fui para a gestão de empresas, depois tirei uma pós-graduação em análise financeira na Porto Business School e mais entre a faculdade e a pós-graduação foi onde se criou o Clube Finanças. O projeto que estavas a falar, em que tivemos a necessidade, e eu tive a necessidade, juntamente com mais três sócios, que atualmente agora só somos três, portanto, quatro no total, todos conhecíamos todos há mais de 8 anos, portanto, estávamos aqui a fazer uma estrutura societária de pessoas que realmente se conheciam e estavam todos no mesmo barco para aumentar a literacia financeira em Portugal. E, portanto, isto para dar contexto a ti e às pessoas que nos estão a ouvir, isto em 2021, que eu antes comecei a partilhar conteúdo no YouTube de uma forma super esporádica, super informal, no tempo do Covid, quando o Covid, assim, o tema Covid explodiu aqui em Portugal, fomos todos para casa. Eu comecei em março, precisamente no mês do Covid, ehm, decidi abrir uma câmara e começar a falar sobre finanças. Estava a correr super bem. Não sei se era porque as pessoas estavam em casa ou porque efetivamente as pessoas gostavam do tema de finanças. Mas mais tarde, eh, que é quando acalmou um bocadinho, houve ali vários altos e baixos na época do Covid, mas ali mais no início de 2021, finais de 2020, apercebi-me que com o interesse era todo das pessoas e não era para elas estarem em casa sem fazer nada. E a partir daí eu pensei, ok, finais de 2020, início de 2021, quero dar início a um projeto que é o projeto chamado Clube Finanças, juntamente com estes três sócios. Foi aí que, a partir dessa data, nós olhámos para aquilo, atenção, não vamos levar isto tão a sério porque temos a missão, obviamente, de aumentar a literacia financeira, mas cada um estava no seu Uhum. trabalho, cada um tinha os seus objetivos académicos e não sabíamos muito bem onde é que aquilo ia, qual era o futuro daquilo. Portanto, só sabíamos que íamos ter a nossa responsabilidade perante as pessoas que nos seguiam, íamos ter o nosso compromisso
também perante as pessoas que nos seguiam, postar regularmente e consistentemente conteúdo e informação relevante para esse mesmo tema de literacia financeira. Mas aquilo foi de tal forma uma explosão em finais de 2021 e inícios de 2022, ou seja, isto já com um ano de Clube de Finanças, que nós sentámos-nos todos e dissemos: calma, isto está, já passámos quase a fase do MVP, já quase validámos aqui a fase do produto, serviço, enfim, daquilo que gostamos de chamar de produto mínimo viável. E decidimos então arrancar com uma coisa mais séria. E a partir, tudo bem que o Clube Finanças fez no dia 2 de janeiro de 2025 4 anos, mas onde realmente começou a ser um projeto a sério foi a meio de 2022. A meio de 2022, que começou a ser um projeto a sério. E desde então, acho que temos vindo a fazer um bom trabalho. As pessoas, se nós dissermos conhece o Clube Finanças, obviamente a maior parte delas não conhece porque ainda temos muito trabalho pela frente a fazer, mas aquelas que conhecem gostam do nosso trabalho e isso deixa-nos com o coração cheio e também cheio de orgulho naquilo que temos vindo a fazer desde 2021. Portanto, assim, o contexto histórico, aquilo que eu persegui desde 2018, que foi quando entrei na Faculdade para Gestão de Empresas, até então, até 2025, assim, o meu percurso financeiro, acho que foi esse. Muito bem. E o Clube Finanças, passamos agora do Gonçalo para o Clube Finanças, que é Uhum, o teu grande projeto. O Clube Finanças, baseia-se em quê? Porque às vezes as pessoas podem ouvir clube, então mas isto é uma coisa que nós nos reunimos, é uma coisa que. Porque eu já vi alguns produtos teus, não é? Produtos, ou seja, de análise muito detalhada de empresas uhum, e pronto, e que tu fazes alguma publicidade, naturalmente, e uhum, que certamente vos dão imenso trabalho a fazer, não tenho dúvidas disso, porque a atenção ao detalhe, o dive deep, como o pessoal costuma chamar, que vocês fazem, dá imenso trabalho, não há dúvidas sobre isso. Portanto, o que é o Clube uhum. Finanças? Em que é que se baseia o Clube Finanças? Como é que o podemos aqui resumir? Ora bem, tu pegaste aí num assunto que nunca ninguém pegou. E eu já fui convidado para alguns podcasts e nunca ninguém me fez esta pergunta, que é clube finanças, clube é uma coisa que nos reunimos, nunca ninguém pegou nesse assunto. E acho curioso pegar porque eu posso explicar, e isto tem tudo uma envolvência para aquilo que é a nossa missão de aumentar a literacia financeira. E eu começo pelo nome. Clube antes de finanças. Finanças é perceptível. Clube antes de finanças, nós queremos passar a imagem que não é preciso falar de uma forma formal sobre finanças. Daí, nós alocarmos o clube antes do nome finanças. Porque nós falamos muito de futebol em Portugal, e tudo bem, está certo, não julgo ninguém, e eu próprio gosto de futebol. No entanto, queria juntar esta analogia de, ok, se as pessoas gostam tanto de futebol e têm aqueles clube, não sei quê, clube, não sei quantos, vou aplicar aqui um clube de finanças, talvez as pessoas venham Ok. pelo nome e de uma forma informal comecemos a falar sem vieses comportamentais, sem vieses daquilo que possa ser o nosso passado sobre o tema dinheiro, aquilo que algumas crenças que a nossa família também nos passou nos sentemos e comecemos a falar sobre dinheiro. Isto de parte do clube. A parte do logotipo. Muitas pessoas gozam com o logotipo de uma forma de brincadeira porque isso parece como é que já me fizeram chegar que isso parece um logotipo de um centro de estudo da Maia, porque eu vivo na Maia, assim, isso é um centro de estudo da Maia, tu abriste um centro de estudo da Maia. E há um propósito também para o logotipo. E eu digo, isto é um corvo. E as pessoas, um corvo com o bico amarelo? Sim, um corvo com o bico amarelo. Um corvo normalmente é tudo preto, tudo ele preto, inclusive Uhum. o bico. No entanto, nós quisemos colocar ali também uma analogia no próprio logotipo. Que é, primeiro, um corvo porquê? Porque o corvo espera até as suas presas morrerem para ir lá alimentar-se das mesmas. Portanto, temos o fator de paciência, extrema paciência.
E nas finanças é preciso uma paciência de jogo. E tanto na parte de finanças pessoais como na parte de investimentos. E se reparares, o amarelo é prosperidade. E nós colocámos o bico amarelo e não preto porque queríamos dar a prosperidade com aquela âncora à prosperidade financeira. E depois, o próprio corvo tem as asas abertas, que relaciona a liberdade financeira, e tem um chapéuzinho académico, como daqueles que tu recebes quando acabas o curso e recebes o Uhum. diploma, e também tem o próprio diploma nos pés, nas patas do corvo. Isto para simbolizar o quê? Para simbolizar que eu atingi a liberdade financeira, ou eu comecei a conhecer os termos e aumentei a minha literacia financeira, que me vai ajudar a atingir a liberdade financeira através de estudo e através do Clube de Ok, Finanças, com paciência. Isso tudo foi tudo estudado e foi, não é apenas um corvo ali, espelhado na nossa página, não, aquele corvo tem um simbolismo muito grande para nós e é por isso que muitos podem dizer, amigos meus podem me dizer assim, mas isto é um centro de estudo que abriste da Maia. Pode ser, pode ser alvo um bocadinho de piadas, eu não tenho problema nenhum com isso, porque é quase um cartoon o símbolo. Isto para falar daquilo que é a criação do logotipo e do nome do Clube Finanças. Tocaste aí no ponto das nossas análises. Qual é o nosso serviço e como é que tentamos capitalizar em cima deste aumentar a literacia financeira em Portugal? Tanto para nós, porque bem sabemos e estamos aqui de uma forma transparente a falar, nós somos uma empresa e para a empresa, para uma empresa ser sustentável, e para uma empresa criar valor também tem que faturar, não é? Portanto, como é que nós claro. capitalizamos para continuarmos também aqui há 4 anos no mercado português? Através de um serviço chamado, uma plataforma chamada Jornada Financeira, onde o nosso principal objetivo daqui a 13, 5 anos é que as pessoas olhem para aquilo como o principal hub de literacia financeira em Portugal. Ou seja, onde estão as caras mais conhecidas do país a nível deste tema de finanças e os mais experts. Portanto, nós selecionamos a dedo pela nossa equipa, pelas pessoas dentro dos quadros do Clube de Finanças, selecionamos a dedo quais são as pessoas que queremos dentro da nossa plataforma da jornada financeira. Não é qualquer pessoa que entra, tem que ter expertise, tem que ter os mesmos valores do que nós e tem que ter a mesma ambição de aumentar a literacia financeira. E aí sim escolhemos para dentro da jornada financeira. Temos várias formações, vários cursos, o que queira chamar, e depois temos outro segmento, isto tudo, atenção, dentro da jornada financeira, temos outro segmento que nós gostamos de chamar Nós Fazemos por Ti. E é onde se encaixa as análises fundamentais. Isto porquê? Porque é que nós chamamos jornada financeira e porque é que nós, dentro da jornada financeira, temos os cursos, as formações e depois temos o segmento de Fazemos por Ti? Porque, como o próprio nome indica, é uma jornada, construímos uma verdadeira jornada financeira, em que tu, quando entras, tens formações e conteúdos desde mindset para passares depois para as tuas finanças pessoais, para passares para os investimentos. Uma verdadeira jornada financeira. Para depois, quando tu tiveres esse conhecimento, porque nós somos forte apologistas de as pessoas que entram para dentro dos nossos serviços, não é só para, ok, eu quero que vocês façam por nós. Ok? Eu não tenho tempo e quero que o Google Finanças, a jornada financeira, a equipa da jornada financeira faça por mim. Nós não queremos só isso, queremos mesmo passar este Uhum. conhecimento. É aquele velho ditado, provérbio chinês, que é nós não damos o peixe para a mão, nós damos a cana de pesca e ensinamos a pescar. E Uhum. dito isto, isto para dizer que juntamos conhecimento, segmento de conhecimento, e juntamos o segmento que nós fazemos por ti. No segmento que nós fazemos por ti, depois das pessoas passarem pelo segmento de conhecimento onde estão os cursos todos, as pessoas têm lá as análises fundamentais, aquilo que estavas a dizer, essas análises fundamentais é uma. E podemos ir podemos conversar sobre isso mais à frente, que é como é que nós fazemos e qual é a nossa filosofia de estruturar e como é que fazemos uma análise fundamental, como é que a minha equipa de analistas faz uma análise fundamental, que tipo de estrutura é que usa.
Portanto, nós temos isso, nós temos uma tabela de valores intrínsecos também calculada pela nossa equipa de analistas, e depois temos também pela nossa equipa de analistas resultados trimestrais, em que, juntando o bolo, repara, para as pessoas que querem passar, por exemplo, para investimento em ações, que a nossa filosofia é para quem quer aumentar os seus retornos para atingir os seus objetivos mais depressa, e entre aspas, não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a um ano, quando eu digo mais depressa é passar de 25 anos para 20 ou de 30 para 35, por exemplo. Deduzir Ok? aqui alguns anos daquilo que é o seu número mágico ou daquilo que é o seu objetivo primordial financeiro. Portanto, esse conjunto, esse segmento de nós fazemos por ti, vai ajudar as pessoas a não, e entre aspas, perderem tempo a fazer elas mesmas. Portanto, nós temos esta equipa de analistas que fazem esse conjunto todo de análises e nós já temos em mente, na nossa pipeline de melhorias, colocar análise de PDFs individuais, análise de obrigações, análise, fazer industry reports, ou seja, análise de indústrias em específico e colocar lá tudo nesse segmento que nós fazemos por ti. Portanto, isto tudo agrupado dentro da jornada financeira, onde, como eu disse, é uma jornada que vai de A a Z e nós pegamos também, pegamos na mão dos nossos alunos e dizemos assim: é isto que tu tens que fazer. Tu estás neste estágio de aprendizagem, nesta curva de aprendizagem, portanto, podes começar aqui, mas quando passares para o segmento que nós fazemos por ti, nós vamos também apoiar-te. Não entregamos só o Hum. conteúdo, é qualquer dúvida que tenhas, força, estamos aqui para ti. Não digo 24/7, mas nos dias úteis a minha equipa está aqui pronta para te ajudar em tudo. Incrível, incrível. Eu já conheci a parte, tu foste bastante específico e ainda bem que explicaste aqui como é que podem fazer isso. E acho que é importante que as pessoas percebam, e eu por acaso, agora, antes de falarmos naturalmente que estive a consumir ainda mais algum conteúdo teu, nomeadamente podcast e tudo mais, Uhum. e neste campo do investimento em ações, que tu passaste aí uma ideia interessante de que o investimento em ações é para quem queira reduzir aquela data mágica, não é? Um número Para mágico, sim. reduzir o número mágico da liberdade financeira, mas que não deve ser feito à toa. Ou seja, eu com isto quero dizer o quê? Vi umas declarações tuas, salvo erro, no podcast da XTV, que tu disseste que as ações não fazem sentido para toda a gente, no sentido de que é preciso ter conhecimento, é preciso ter tempo e talvez houvesse uma terceira variável da Gosto, qual eu não me estou a lembrar. gosto. E o gosto, exatamente. Ora, eu sabia que havia aqui uma terceira. Se não for assim, mais vale estar em ETFs. Acho que podemos explorar aqui um bocadinho, até entroncando nesta parte, porque as pessoas depois podem achar, ok, então eu vou querer reduzir o meu número mágico, não há Uhum. dúvidas, eu quero, é porque queremos todos. Claro, Mas se sim. calhar não faz sentido. E podemos comprometer esse número mágico ao tomar esta decisão. E acho que esta tua visão, se calhar um bocadinho explorada, pode fazer muito sentido a muita gente, das três variáveis que é preciso para investir em ações. Sim, excelente ponto. Porque eu vejo muita gente aí para ações. Primeiramente, não tem qualquer tipo de conhecimento naquilo que é o mercado financeiro, daquilo que são os instrumentos financeiros, não tem nem sequer literacia financeira suficiente para ir para ações. E elas vão só porque o nome é sexy e aquilo que se faz é sexy, não é? As pessoas, oh, eu invisto em ações. Dá aquela sensação de que, calma, eu estou a fazer uma coisa sexy versus investir passivamente em ETFs. E eu compreendo isso. O problema é que temos que ser, somos seres racionais e temos que usar essa nossa racionalidade a nosso favor. Ou seja, internamente nós criamos uma tríade. Nós gostamos de chamar a tríade dos investimentos da passagem de ETFs para ações. Que dentro dessa nossa própria jornada financeira nós dizemos, ok, mais de 90% das pessoas estava bem, nós não aconselhamos, dizemos assim, ok, tem aqui o conteúdo, tem aqui a informação, tem aqui o nosso acompanhamento. Agora vocês têm que ser racionais ao ponto de perceber qual o instrumento serve melhor para o vosso objetivo financeiro. E dentro dessa tríade, como tu disseste e muito bem, é preciso ter conhecimento, é preciso ter tempo e é preciso ter gosto para a passagem de ETFs para ações. Mas mesmo assim,
E eu continuo a dizer, e continuo a citar sempre o Warren Buffett quando ele disse uma vez numa conferência anual, não sei precisar qual foi o ano, mas sei que o disse, que mais de 90% da população americana estava muito bem inserido num ETF que replicasse o S&P 500. E digo mesmo Uhum. para a nossa população. Eu até diria que mais de 95% ou mais de 99%. Dentro Sem dúvida. dentro dessa passagem de ETFs para ações, se as pessoas quiserem reduzir, tanto as pessoas. Atenção, eu estou aqui a entrar pelo pressuposto que as pessoas sabem ao certo que, que tipo de objetivo têm, que tipo de. Fizeram os cálculos todos, não é? Fizeram os cálculos do seu objetivo financeiro e sabem que se cumprirem com aquelas variáveis, se cumprirem com aqueles inputs, vão cumprir com esse mesmo objetivo financeiro e vamos supor atingir a famosa, tanto se fala, liberdade financeira daqui a 20 anos ou vamos supor daqui a 30 anos. Com a passagem de ETFs para ações, se tiveres esta tríade toda completa, estas variáveis todas completas, tu podes muito bem reduzir de 30 para 25 ou para 20. Porquê? Porque a probabilidade de teres retornos superiores com o menor risco nas ações, e eu já vou explicar isto melhor, também atinge algum público que, quando eu faço estas declarações, cria alguma polémica, mas eu já vou explicar porque é que eu digo podes atingir maiores retornos e baixar o teu risco nas ações. Com isso, as pessoas podem reduzir muito aquilo que é o seu tempo de cumprir o seu objetivo financeiro. Mas olhando aqui mais para cada uma delas, porque é que eu digo conhecimento? E está inserido àquelas declarações que eu acabei de fazer, que quando passamos para ações, estamos a aumentar o nosso retorno versus o nosso risco que está a diminuir. Porquê? Porque quando nós conhecemos algo, atenção, eu odeio e não concordo nada. Eu não, atenção, não gosto de utilizar a palavra odeio, mas não gosto de todo. Isto vem do núcleo académico também, que é perfil conservador, perfil moderado e perfil agressivo. No perfil agressivo, as pessoas aceitam mais volatilidade. No perfil agressivo, os instrumentos são criptomoeda, ações, não sei o que, não sei o que mais. Para mim, isso não é perfil agressivo, não é perfil arriscado, não é perfil de quem tem maior risco e pode ter as maiores perdas. Não, para mim é o perfil mais moderado que pode haver. Porquê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho expertise em fazer o investimento em ações. E quando eu tenho uma expertise e quando eu sei efetivamente o ativo pelo qual eu estou a alocar o meu dinheiro, então o meu risco vai ser menor. Assumindo que esse conhecimento existe, não é? Exato. Porque Claro, claro que sim. o que nós vemos, e tocaste num assunto que eu não quero agora mudar, e vou-te deixar continuar a explicar as outras duas variáveis, Uhum. a irmos mais a fundo, mas muitas pessoas, por exemplo, entram no campo das ações também, mas, por exemplo, da cripto. A cripto houve um momento em que serviu ainda mais para reduzir o tal número mágico. O pessoal achava que era hoje metia aqui nesta moeda qualquer e amanhã, conta cheia, tirava o dinheiro e ia viver para uma ilha qualquer ali das Caraíbas, não é? E depois, algumas pessoas, não é? As criptomoedas ainda com uma agravante em relação às ações, apesar das ações poderem ir a zero, certas ações é muito difícil que venham a zero, quanto que uma cripto banal pode ir a zero, não é? De forma praticamente instantânea. Apesar de que, pronto. Mas eu Sim. também não quero estar aqui a monopolizar o assunto com isto. Só dizer que isso que eu concordo com essa tua afirmação de que esse poderá ser o perfil menos arriscado. No entanto, temos que considerar que realmente existe essa expertise, porque se assim não for, realmente poderá ser arriscado. E- Porquê? Porquê é que eu investi, sei lá, numa empresa qualquer? Não vou agora estar aqui a citar nomes. Porquê? Porque sim. Porque sim, pronto. Realmente está a correr um risco, não é? isso é um bom ponto. Porque, Ou porque gosto. Porque gosto. Não, porque gosto. ou Porque porque identifico-me com os valores ouvi da alguém no empresa. autocarro a dizer que aquilo vai explodir e Isso, isso, vou isso. investir, não é? E Isso, isso, isso vai isso, isso, muito isso. ancorado com aquilo que o Peter Lynch disse, que é se não conseguires explicar em 3 minutos, assim como uma criança
ou como se estivesses a explicar a uma criança em 3 minutos porque é que investiste naquela ação, não deverias estar de todo investido em ações. É tão simples quanto Certo. isso. Tu tens que Ok. perceber, tens que saber simplificar a tua explicação quando vais partilhar essa mesma explicação a alguém do porquê que investiste naquela ação. E tens que perceber tudo. Aliás, a pessoa tem que perceber tudo. E voltando àquilo que eu estava a dizer do conhecimento, sim, sem dúvida. Uh, Tendencialmente as pessoas pensam que têm conhecimento, não têm conhecimento e com isso têm um maior risco. E com maior risco têm menores retornos. Esqueçam. Eu espero que muitas pessoas tenham vindo até aqui ouvir este episódio de podcast, porque esqueçam completamente aquela, aquela proporção académica que eles fazem que quanto maior risco vocês têm, maior é o retorno. Não, não é. Não é. E eu passei, felizmente ou infelizmente, dentro do meu percurso académico financeiro, eu passei muito por essa coisa que acabámos de falar, o risco moderado, o risco agressivo, o risco Uhum. conservador. Passei muito também, lá está, felizmente ou infelizmente, por aquela coisa de o delta é o risco de um determinado ativo, ou seja, o delta é a volatilidade de um instrumento, para quem não sabe, e face àquilo que é o índice S&P 500, medem sempre esse delta versus um determinado index e eles dizem, ok, e este ativo é mais volátil, então tem maior risco. Esqueçam, não, o risco não advém da volatilidade. O risco advém sim saberes ou não aquilo que estás a fazer. E se tu sabes muito bem e se tens essa expertise, então porreiro, tu vais ter menor risco. Não garantes que vais ter maior retornos, mas certamente vais ter menor risco. E depois temos a parte do tempo. Bem, o tempo. Ora, nós temos muita. Gonçalo Ribeirinho e nós, enquanto Clube Finanças, nós chegamos felizmente a muita gente. Temos uma audiência até considerável e tentamos ser conservadores na nossa narrativa. Porquê? Porque sabemos muito bem as pessoas que estão do outro lado e sabemos que têm um trabalho. Portanto, podem ter um trabalho e tudo bem, nós não temos aquela narrativa e vais ter que largar o teu trabalho das 9 às 5. Não, tu podes ter a tua máquina principal de criação de riqueza, que é o teu trabalho, o teu negócio, ou as tuas variadíssimas fontes de rendimento, para depois alocares para a segunda máquina de fazer dinheiro, que é a bolsa de valores, que é capitalização dessas mesmas poupanças que advêm do teu trabalho. E eu sei a realidade de maior parte das pessoas da nossa audiência, que é, têm um trabalho das 9 às 5 ou das 9 às 6, saem do trabalho, metem-se em transportes públicos ou metem-se na vinda para casa e perdem mais meia horinha, mais uma hora e algumas pessoas até mais do que isso. Chegam a casa, têm os seus estudos para fazer e não têm tempo sequer para estar a analisar empresas a fundo. E eu percebo isso. É por isso que eu coloco aqui o tempo nesta tríade. Porquê? Porque o tempo, as pessoas têm que ter tempo para analisar. E não é só, desenganem-se, se é só fazerem uma primeira análise a fundo durante 2, 3 semanas a uma determinada empresa e está ali feito a minha análise para a vida. É uma boa empresa hoje e vai ser para daqui a 30, 40 anos. Esqueçam isso. Porque o Warren Buffett, numa das suas conferências, pá, isso foi de gênio, completamente. Ele trouxe 2 folhas A4 e é incrível como aquela frase de uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ele quase não utilizou as suas palavras, só levantou as folhas A4 e disse assim: está aqui, as folhas A4 antes da crise das dot-com. E entre o período de 1990 até 2000 estão aqui a listagem da top 10 de empresas a nível de capitalização. Baixou a folha, levantou a outra. Estamos em pleno 2023 ou 2024, acho que foi em 2023 que ele mostrou isto. Estão aqui, top 10. Agora, façam a comparação. Deste top 10 de 2023, vocês veem alguma que estava em 1990, entre 1990 e 2000? Nem uma. Nem uma. Isto para dizer o quê? Para dizer que quando vocês fazem uma análise hoje, em pleno 2025,
Se vocês não tiverem a acompanhar trimestralmente os resultados trimestrais que as empresas cotadas em bolsa são obrigadas a partilhar, esqueçam que vocês estão a investir, vocês estão a especular a partir desse momento. Porque vocês não estão a acompanhar. E se vocês fizeram um bom investimento, sim, numa boa empresa em 2025, em 2035, essa empresa boa, que é hoje, pode ser a pior empresa daqui a 10 anos. Portanto, é Certo. preciso ter tempo para não só fazer uma análise no momento inicial, como também uma análise a cada 3 meses. É por isso que a nossa equipa de analistas faz esse trabalho dentro da jornada financeira também para, do outro lado, as pessoas não dedicarem assim tanto tempo a fazerem por elas mesmas. Ou seja, nós normalmente perdemos 3 4 horas por resultados trimestrais. A equipa o que faz é contempla as informações, filtra as informações mais precisas, mais importantes daquelas earnings call e cria ali um documento e apresenta esse documento em vídeo no máximo dos máximos em 25 minutos. Portanto, é a mesma coisa que estarmos a dizer que as pessoas poupam, é o diferencial entre 4 horas para 25 minutos. Portanto, poupam aí mais do que 3 horas de trabalho. Portanto, elas têm esse tempo. Ficam com o sumo. Isso, Ficam com o sumo. Ou exato. seja, os analistas vão tirar a palha, não é? Que em todas as conversas há sempre alguma parte Sem dúvida. menos importante, tirando aqui nesta, que é tudo importante, não é? Porque o Gonçalo está aqui a partilhar. Até agora não vejo nada que não se possa aplicar a 100% da população portuguesa. Uhum. A 100%. Mesmo podemos falar da senhora Amorim, que é a mais rica de Portugal. Não estou a ver algo que não se aplique. Naturalmente que com outro tipo de andamentos, chamemos-lhe assim. Sim, Ahm, Agora, realmente a condensação e depois ficarem só com o sumo, isso aí é espetacular e ainda bem que vocês o fazem. Ainda bem que vocês o fazem. E aí, eu agora posso arriscar a dizer isto, há alguma redução do risco. Porque algumas coisas que, tanto CEOs como algumas coisas que são apresentadas, podem ser interpretadas de alguma forma que não é bem aquela que se pretende, não é? E se calhar aí os vossos analistas também fazem alguma digestão sim, da informação para que vá canalizada no sentido certo. sim. Impecável. E E então temos aqui o terceiro vetor, não sei se já terminaste na parte do tempo. sim, já terminei. E só para dizer e para concluir, estes dois casam-se com aquilo que eu acabei de dizer do menor risco e maior retorno. Porquê? A parte do tempo e a parte do conhecimento. Eu até gosto de fazer uma analogia, que eu já a faço e sem problema continuo a repeti-la e vou continuar a repeti-la durante anos sem fim, que é a analogia da Black Friday, que é incrível como as pessoas sabem que vai chegar promoções, época de promoções, e fazem uma pesquisa a fundo de eu quero um telemóvel. Eu tenho aqui 10 telemóveis. Ok, Samsung e Apple, 5. Mas eu sei que quero Apple. Eu já pesquisei, fiz uma pesquisa a fundo durante uma semana e eu sei que quero Apple. Quero um iPhone. Portanto, passámos de 10 para 5. Dentro desses 5, as pessoas quase fazem uma tese de mestrado para cada um daqueles 5 telemóveis. E no final dizem assim: ok, é este. Metem um Excel, todo XPTO, dizer isto tem esta funcionalidade, aquele telemóvel tem aquela. E e bem, atenção, e bem, porque no final elas vão comprar o telemóvel que elas precisavam, que elas tinham uma necessidade e aquilo vai saciar as suas necessidades. E eu pergunto, porquê é que as pessoas não fazem exatamente a mesma coisa para as ações? Porque enquanto essas pessoas fizeram uma pesquisa a fundo do telemóvel que queriam comprar antes de chegar à época de promoções, que é que elas não fazem para as ações? Porque elas, ao fazerem essa análise do telemóvel, elas reduziram o seu risco de comprar um mau telemóvel e aumentaram os retornos quando souberam que aquele telemóvel que compraram foi o melhor efetivamente para elas. Só isto, Absolutamente. só isto. Absolutamente. E isto Eu, canalizado eu para as arriscaria-me ações. até impecável. Eu arriscaria-me a dizer, quando dizes porque é que as pessoas não fazem isto para ações, é porque as pessoas não compram ações. Em Portugal, nós, infelizmente, pronto, é o que temos. É. Eu tenho esta tese e vou demorar alguns anos
a saber se é verdadeiro ou não. Eu acho que isso está a mudar, muito fruto do, agora da era da informação. Uhum. Acho que consumimos muita informação dos americanos, inicialmente. Agora estamos a ter muita criação de conteúdo também em português, porque efetivamente na América, eu quando comecei a consumir conteúdo de finanças, também na época de Covid, assim mais de forma mais a sério, na América é natural as pessoas falarem sobre ações, às vezes até de forma um pouco inocente, compram ações, mesmo sem grandes conhecimentos, mas está na ordem do dia. Está na ordem do dia de todas as pessoas. Certo é que eles têm necessidades que nós em Portugal não temos, fruto depois da época da reforma, não é? Eles precisam de se preparar para a sua reforma e veem também no mercado acionista ali um escape para fazer a valorização dos seus dólares de hoje para os seus dólares daqui a 50 anos, mas está na ordem do dia. E eu acho que hoje em dia eu recebo algumas mensagens de algum pessoal muito mais novo, e dos mais velhos a dizer que é pena isto não ter começado antes. Dos 30, 35, 40. Mas eu não me importo com isso, não me importo no sentido da verificação desta teoria, porque essas pessoas vão ser os pais, os próximos pais, 30, 20 e muitos anos, vão ser os próximos pais e vão querer deixar esse legado aos seus filhos. Sem dúvida. Portanto, eu acho que é por aqui os mais novos e os próximos, a próxima geração a deixar descendência já vai deixar este caminho e, portanto, isto está a mudar, acho eu, e ainda bem que assim é, se o fizermos de forma informada. E, portanto, o terceiro vetor, que eu acho que é muito importante e acho que sei algumas coisas que vais dizer, mas vou-te deixar dizer a ti naturalmente, que é o vetor do gosto. Já Sim. falámos Sim. do tempo. E agora falta-nos o gosto. Sim. Porque é que o gosto é importante no campo das ações e no mercado de ações? Sim, o gosto. Porquê o gosto? Porque e isto é uma das coisas que não conseguimos controlar e advém da personalidade, da persona do aluno, ou do seguidor, ou da pessoa com quem estamos a falar. O gosto, que é, será que eu gosto efetivamente de monitorizar as minhas finanças? Será que eu gosto efetivamente de querer aprender sobre finanças? Será que eu gosto de analisar a fundo uma ação individual, que é o tema que estamos agora a abordar? Isso, se tu tiveres tempo, se tu tiveres conhecimento, mas não tiveres gosto, vai afetar imenso aquilo que são os teus retornos, porque vai criar inércia para o teu trabalho a posteriori. Porque voltando um bocadinho, puxando um bocadinho a conversa atrás, que é, não é só fazer uma primeira análise, tens que acompanhar aquela empresa trimestralmente. E quando não tens gosto, tens as duas outras variáveis, tudo certinha, todas certinhas, mas não tens gosto, tu vais dizer assim, epá, saiu, eu tenho 10 empresas no meu portfólio. Saíram durante estas 2 semanas 10 earnings. E eu agora tenho que alocar 2, 3, 4 horas no máximo do meu tempo em cada uma delas para ir a fundo nos resultados e para ver se a empresa continua num caminho certo. Naquele caminho que eu achava que ela estava quando eu iniciei o meu investimento na ação X. E se este trabalho não for feito, novamente, tu estás a especular, não estás a investir. E se tu não tiveres gosto, tu vais cair, vais deixar cair a toalha de trabalhar, de acompanhar, de monitorizar o teu portfólio. É muito simples. Esta é que menos custa a explicar, porque se não tiveres gosto, nós não te podemos ajudar diretamente, podemos te ajudar sim indiretamente, porque eu acho que isto era um viés meu, que era, tu não tens gosto, nós não conseguimos te ajudar. Nós, Clube Finanças e o Gonçalo Ribeirinho. Mas a cada ano que passa, pelo feedback dos nossos alunos, nós já estamos a mudar um bocadinho essa mentalidade, que é, ok, uma pessoa que não tinha gosto nisto, com a organização dos conteúdos e com o acompanhamento certo, nós podemos criar gosto para aquela pessoa. Portanto, é por isso que eu digo, hoje, no dia de hoje, em pleno 2025, coisa que eu não fazia no início de 2024, nem atrás, que era, não tens gosto, nós não te conseguimos ajudar, nós não conseguimos interferir nisso. Hoje, eu digo que nós conseguimos interferir indiretamente, não diretamente. Que é, está aqui, a papinha toda feita para ti, está aqui o nosso acompanhamento, nós vamos te explicar tudo,
nós vamos reduzir muito o teu tempo da tua curva de aprendizagem e com isso, provavelmente, podes ganhar gosto por isto. Porque muito provavelmente, e é aquilo que eu tenho vindo a saber, é que as pessoas não tinham gosto porque é como tu disseste, estamos na era da informação e está tudo espelhado, está tudo desorganizado, está, várias pessoas falam de ETFs, várias pessoas falam de ações, e depois temos aquelas pessoas a ganhar imenso dinheiro em criptomoeda, e depois temos aquelas pessoas a ganhar pouco dinheiro em certificados da Forro, e depois temos uma panóplia de mais não sei quantas pessoas a falar de mais não sei quantos outros instrumentos financeiros, e as pessoas ficam confusas, e as pessoas não ganham gosto. Pelo contrário, até dizem, isto não é para mim, eu não quero nada disto. Porque pensam que é complexo, mas não. É de todo que é complexo este tema. De todo. E é por isso que passo também esta terceira variável do gosto, em que nós, cito novamente que podemos ajudar indiretamente, não diretamente. Também vai passar, pode, 50% da tua persona pode condicionar esta variável. Cabel. E aí também há um conceito que é muito falado. Eu gostaria de adicioná-lo à parte do gosto e a esse medo das pessoas, ou seja, já acabei por revelar um pouco, que é quando as pessoas veem toda a gente a ganhar dinheiro, Uhum. ficam com aquilo que se chama o FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, têm medo de perder uma oportunidade boa, porque eu vejo o Gonçalo Ribeirinho a investir numa criptomoeda qualquer, ele partilha os seus resultados e eu, é agora, é aqui que eu tenho que ir, é aqui que eu tenho que entrar. Vimos isso, por exemplo, uma ação muito particular que é mais ou menos conhecida foi na GameStop. Muitas pessoas meteram poupanças inteiras na GameStop no pico. É verdade. Incrível Porque isso tudo. agora é que ia ser. Epá, era só olhar para aquilo. O conceito da GameStop. Sim, funcionou, mas se calhar era quando eu tinha 8 anos, que eu lembro-me de ir buscar jogos em disco e tipo levantar jogos. Epá, mas agora não. Pronto, enfim, sem dispersar. E o Warren Buffett também tem uma quote interessante que é para não precisa de ser extremamente inteligente. Acho que é o Warren Buffett ou o Charlie Munger. Não precisa de ser extremamente inteligente para investir. Realmente tem é que se saber levar porrada, entre aspas, não é? E esta tenho a certeza que é do Charlie Munger. É preciso ter estômago Uhum. para aguentar. Mas ias dizer qualquer coisa e eu interrompi-te. Não, não, pegando aí no teu ponto do FOMO, do Fear of Missing Out, sabes porque é que o Fear of Missing Out existe? É muito simples. Eu tenho a resposta para. Tenho a resposta, atenção. Claro que cada um tem a sua opinião, mas esta é a minha opinião. É a resposta de acordo com a minha opinião. E eu acho que o Fear of Missing Out deixava de existir quando as pessoas criassem uma bússola financeira. O que é que eu quero dizer com a bússola financeira? Assim como tu te metes no mar, na época dos descobrimentos. Na época de descobrimentos, não tínhamos, eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje. Certo? Criavam os seus próprios instrumentos para navegar nos mares desconhecidos. E como é que eu posso ancorar essa analogia aos investimentos? Que é, nós, quando entramos para o mundo financeiro, entramos para uma pessoa chega até mim e diz: Quero começar a investir, Gonçalo. Quero começar a investir porque, pá, eu vejo toda a gente com ganhos nas criptos, nas ações, eu quero começar a investir, eu não quero ficar para trás. Já estou a começar de uma forma errada. Porquê? Porque deves começar a criar a tua própria bússola. Não deves ir para um mar sem bússola, não deves ir para um mundo financeiro sem bússola. E como é que se cria esta bússola? Fazendo o teu próprio objetivo financeiro. É por isso que, dentro da nossa jornada financeira, e nós incutimos sempre isto, dentro e fora dela, que é, criem. Muita gente fala de, antes de começar a investir, devem ter uma reserva de emergência, devem ter parte da vossa listagem de dívidas arrumada, devem ter as vossas organizações num todo organizadas, mas também, e muito importante, é criarem o vosso próprio objetivo financeiro. Porque o mundo financeiro é subjetivo. Aquilo que eu tenho, e eu posso dizer, porque eu partilho publicamente as ações que compro, portanto não tenho nenhum problema em dizê-lo. E não é aconselhamento de todo financeiro. Eu invisto na Meta.
E eu lembro-me, na altura em que a meta foi para 88. E eu estava a falar sobre aquilo e dizia que pá, eu não vou comprar, mas também não vou vender. Não vou vender, eu estou a fazer a minha gestão de portfólio ao ponto de dizer que continua a ser uma excelente empresa, eu não vou vender, ponto final, parágrafo. E muitas pessoas disseram assim: Ei, pá, mas Gonçalo, já viste o que é que eles estão a fazer? Não sei o quê, não sei o que mais. É assim, tudo bem para vocês. Se vocês não se sentem confortáveis, tudo bem. O que é que estão-me a tentar convencer a mim? Aquilo que é bom para mim pode ser mau para vocês. Eu não sou um gênio financeiro, eu só estou aqui a fazer a passagem de informação. Aquilo que é o meu investimento na Meta, ou na ação XPTO, ou na ação X, na ação Y, se é uma boa ação, se está no meu portfólio é porque é uma boa ação para mim. Mas se é para vocês, não sei. E se não for, tudo bem, porque o vosso objetivo financeiro pode ser outro. E é a mesma coisa que olharmos para o vizinho, isto sem bússola financeira, é a mesma coisa que olharmos para o vizinho, é outra analogia que eu não me canso de dizê-la. E dizemos assim, pá, o vizinho tem uma relva mais verde que a minha, uma relva maior do que a minha, mais bonita que a minha. Olha, isto o vizinho do lado direito, o vizinho do lado esquerdo. Epá, eu ando de BM e aquele vizinho com um Porsche. Como é que eu consigo também? Não interessa. Não interessa isso. Se te contentas bem com aquilo que tens, com a relva que tens, com o carro que tens, se estás feliz assim, então olha, mete palas nos teus olhos e diz assim: "Pá, isto é o que me faz realmente feliz." Uma pequena analogia da vida, ancorada aqui com os investimentos também. Se investimento em ETFs ou investimento em ações vai-me dar aquilo que eu quero atingir, então eu estou literalmente a borrifar-me, desculpando o termo, para as outras pessoas que estão ao meu lado a ter ganhos de 100, 200, 300% em cripto. Não quero nem saber minimamente. Óbvio, atenção, passo entre aspas aqui. Quero saber ao ponto de me informar ainda melhor o que é que está a acontecer, que eu sou aquela pessoa curiosa e sou estudioso, estudioso ao ponto de perceber o conceito macro da coisa, todos os instrumentos. Mas eu tenho palas nos meus Uhum. olhos, palas racionais, ao ponto de perceber que aquele é o meu caminho. E não vou agora passar para outra trilha só porque aquela pessoa tem retornos maiores que o meu. Isso não. E porque até dessa forma estamos a sair daquilo que somos ou que estamos mais, se calhar, canalizados para fazer, não é? Porque tu, vamos imaginar que eu perdi 10 anos a aprender como é que se investe em ações e agora de repente, não, afinal vou mesmo é para as cripto. E acho que vou aqui, eu estou sempre a bater na cripto porque é uma coisa que eu pessoalmente não me identifico com esse investimento, até pode ser um exemplo interessante. Não me identifico com esse investimento, não sei, não tenho conhecimento necessário para investir nesse ativo e também vejo com algum Uhum, ceticismo. Portanto, não Bitcoin e algumas moedas maiores, que também não uhum, invisto porque não tenho esse conhecimento. Agora, efetivamente é importante cimentar o investimento em ações ou noutro tipo de instrumento e até lá, se for preciso, estar de uma forma mais passiva, que é o meu caso, por exemplo, posso dá-lo aqui sem problema nenhum. Neste momento eu estou 100% investido em ETFs, já estive em ações, passei 100% para os ETFs porque senti que precisava de percorrer um caminho. Precisava de aprofundar o meu caminho, tanto da análise fundamental como de, de perceber melhor, de me instruir melhor. E- mas queria na mesma estar exposto ao mercado. Portanto, qual é que seria o melhor para mim? Seria uhum, o ETF, não é? Não é aconselhamento financeiro. Para mim, como tu dizes, isso é muito importante para mim, na minha situação pessoal, porque eu ganho X, o Gonçalo ganha X mais 10, o vizinho ganha X menos 10. Isto não pode ser a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós não temos os mesmos fundos disponíveis. E eu até posso ganhar 10 mil euros, mas tenho muitas despesas. Isto, lá está, além de uma ciência, porque estamos a falar de matemática, é uma arte. Também é uma arte. Saber investir é uma arte. Eu acho isso incrível. Gonçalo, nós há pouco demos ali um lamiré, um toquezinho, na parte da análise fundamental por parte dos analistas do Clube de Finanças.
gostavas de explorar um pouco mais de como é que é feita? Podemos falar, se calhar, tentarmos perceber levemente o que é uma análise fundamental, contrariamente a outra coisa que as pessoas ouvem falar muito, que é a análise técnica. Podemos, se calhar, explorar um bocadinho para também Sim, há ficar claro para várias, toda a gente. pronto, há vários conceitos, há várias opiniões e há várias comparações entre a análise técnica e a análise fundamental. Eu vou dizer dentro daquilo que é a minha visão, dentro daquilo que é a minha experiência. Nós olhamos para a análise técnica como especulação, porque olhamos como padrões. Padrões esses feitos a curto prazo ou tudo a curto prazo, porque olhando aqui para day trading ou swing trading, hum, nós estamos sempre a olhar para curto prazo, mesmo que seja uma trade de um ano, para mim, um ano é curto prazo. Para mim, deixa de ser curto, médio prazo a partir de 10 anos para cima. 10 anos para cima, isso é o longo prazo. E logo aí já sai fora daquilo que é a minha filosofia. Portanto, a minha filosofia assenta sempre no longo prazo. Portanto, aí cai logo o conceito de análise técnica. E a nível mais prático, como é que é feito a nossa análise fundamental? E eu gosto bastante deste tema, bastante. E as pessoas quando me perguntam sobre, então, Gonçalo, porquê é que não investe em criptomoeda? Porque para mim, nos meus olhos, não são um investimento. Eu sei que parece que estou a desviar aqui a pergunta, mas vocês vão perceber. Que é, porquê é que não investe em criptomoeda? Porque para ser um investimento, tudo bem, pode estar ancorado a criptomoeda ao longo prazo, porque de 4 em 4 anos há halving, há essas coisas todas que acontecem dentro do mundo das criptomoedas que pode fazer com que ela seja um instrumento a longo prazo. Mas para mim continua a não ser um investimento puro e duro. Porquê? Porque para ser um investimento tem que estar com base em análise qualitativa e quantitativa. E por fim, ter um valor intrínseco. O que é que a criptomoeda não tem? Tem uma análise qualitativa, isso tem, e forte. Não tem uma análise quantitativa. Mas, ó Gonçalo, então a criptomoeda subiu 200% no ano anterior. Isso não é uma análise quantitativa. Desculpem, mas não é. Uma análise quantitativa tem que ser factual, tem que estar presente no histórico. E não é por o histórico do gráfico. Porque se eu olhasse para o histórico do gráfico, com uma análise quantitativa, primeiro estava a fazer uma análise técnica, como eu já disse anteriormente, está fora dos meus valores, da minha filosofia. E se olhasse para as ações, olhando para o gráfico, eu não estava a investir, estava a especular. Porque por trás de um gráfico há uma ação. E as pessoas têm que olhar sempre por trás do que está esse gráfico. Por muito que seja volátil ou pouco volátil aquele gráfico. E depois, a nível de valor intrínseco, coisa que a criptomoeda não tem. Portanto, se comprar hoje, eu gosto de dizer, eu não sei se isto foi inventado por alguém ou não, mas é a regra do mais tolo. Numa conversa entre investidores, e eu disse, sei o mestre, não sei se já foi inventado, portanto, eu não vou, não vou dizer que fui eu que inventei esta frase, ou esta lei, que é a lei do mais tolo, que é quando eu compro uma criptomoeda, e eu sei que haverá um tolo maior do que eu que vai comprar a um preço maior do que eu comprei. E aí sim é que eu tenho os meus ganhos. E eu sei que existe aquela coisa de 4 em 4 anos, eh, aquela, aquela parte qualitativa das criptomoedas, da prática da Bitcoin, blá 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 blá. Eu sei, mas eu não me sinto confortável, novamente, eu não estou a apontar o dedo às criptomoedas ao ponto de dizer vocês não são um bom instrumento. De todo. Simplesmente é a minha opinião e não se enquadra à minha filosofia de investimentos. É a mesma coisa que comprarmos uma barra de ouro e metermos na mesinha cabeceira do nosso quarto. O que é que aquilo vai fazer por nós? Vai produzir cash flow? Não. Versus uma empresa que, quando nós comprarmos, ela produz serviços, produz produto ou vários produtos, que há uma necessidade por aqueles produtos, há aquela necessidade mesmo primária da nossa sociedade em comprar aqueles produtos ou serviços e há cash flow. E a partir desse cash flow, nós conseguimos fazer também essa análise quantitativa da empresa e, por conseguinte, o valor intrínseco. Chegar a um valor intrínseco, um valor justo.
quanto podemos pagar por aquela empresa. E agora, olha, dando este contexto, olhando para aquilo que é a nossa estrutura de análises fundamentais, e eu estou a olhar neste preciso momento, para não me perder aqui o fio à meada, para a análise que saiu todas as semanas, nós lançámos uma análise nova. E estou a olhar neste preciso momento para a análise da Fair Isaac. Portanto, nós, todas as empresas, nós estruturamos em quatro pontos essenciais. As nossas análises são estruturadas em quatro pontos essenciais. Primeiro, visão geral do negócio. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, contexto histórico. E, portanto, o primeiro ponto e segundo ponto está aqui agrupado na parte qualitativa. Como é que a empresa faz dinheiro? Já vamos a cada um dos subtópicos aqui dentro destes principais tópicos que eu estou a abordar. Terceiro ponto, análise financeira. Aqui a parte da análise quantitativa. Depois, também fora desta análise, deste PDF, nós partilhamos também o valor intrínseco dentro de uma tabela de valores intrínsecos, juntamente com outras empresas que temos lá. Análise financeira, terceiro ponto. E por último, nós rematamos a baliza. Ou seja, temos o quarto e último ponto chamado de conclusões, onde temos a análise SWOT, onde temos as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E temos os comentários finais, onde a equipa de analistas dá aquele remate final a dizer, subjetivamente, lá está, não aconselhamento financeiro, dizer que quais são as forças, de acordo com aquilo que eles partilharam e de acordo com aquilo que eles fizeram, quais são as forças da empresa e porque aqui a equipa de analista acha que isso é uma força. Quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças. Tudo o resto, desde o ponto 1, 2 e 3, é tudo factual. Não há subjetividade. E uma das coisas que nós nos orgulhamos é na parte financeira, nós vamos a fundo. E o que é que eu quero dizer com isto a fundo? E porque é que eu acho que nós temos um dos melhores serviços do mercado aqui no que é a parte de análise fundamental, a análise de uma ação de A a Z. Porque vejo muita gente a fazer uma análise fundamental e a dizer: isto subiu, aquilo desceu, isto está a subir não sei quanto por cento durante os últimos 7 anos. Ok, isso toda a gente sabe fazer. Isso toda a gente sabe fazer. Olhar para um gráfico e perceber quando é que as receitas caíram, quando é que as margens brutas caíram, quando é que subiram, quanto é que estão a crescer anualmente. Isso toda a gente sabe fazer. O que eu vejo, 99% das pessoas que fazem uma análise, que eu vejo que elas não fazem, aliás, assim é que é, que eu vejo que elas não fazem é perceber o porquê que aquilo desceu. E nós, além de apresentarmos os gráficos, sim, todos muito bonitinhos, organizados, apresentamos uma explicação de, ok, as receitas têm vindo a crescer consistentemente nos últimos 7 anos a 9% anualmente. Mas, de 2019 para 2020, caíram aqui mais de 20%. Porquê? Dentro desse porquê, será que vai acontecer outra vez? Será que este obstáculo eles passaram bem? Como é que a equipa de administração passou este obstáculo para voltarem a crescer as suas receitas? Será que a equipa de administração foi competente? Será que a equipa de administração, dentro desse momento, foi honesta ao ponto de dizer nós tivemos errados? Nós tivemos errados aqui. E é por isso que desceu 20%. Ou será que foi por um fator externo? Pelo fator Covid, por exemplo? E dentro desses fatores todos, negativos que fizeram as receitas cair mais de 20%, interna ou externamente, e nós dizemos sempre o porquê. Na parte qualitativa, e é uma das coisas que nos custa a ver noutras análises, que nós não vemos e não sei porquê, porque uma análise fundamental tem que ter por base estas três coisas: qualitativamente, quantitativamente e o valor justo da ação. Muita gente foca-se nos números, só e única e exclusivamente nos números, e esquece da parte qualitativa. O que é que nós abordamos na parte qualitativa? Fazemos, como é evidente, uma descrição do negócio, olhamos para a história da empresa, portanto, o que é que ela foi há 50 anos atrás, o que é que ela foi há 40, há 30, para termos, não só criarmos empatia com a empresa, como também percebermos a história por trás da mesma, se ela
durante estes 50 anos, ela teve a flexibilidade de se adaptar ao contexto macro, não é? Passámos também pela fase de como é que a empresa faz dinheiro. Passámos pelo o ponto 1.4, produtos, serviços e segmentos de negócio. Passámos também a falar dos concorrentes. E atenção, aqui é muito importante, porquê? Porque a seguir dos concorrentes, falamos da vantagem competitiva da empresa. E dentro desta vantagem competitiva da empresa, no ponto 1.6 versus 1.5, eles casam-se. Porquê? Porque aqui na parte da Fair Isaac, eh, ticker symbol FICO, ela tem, vamos imaginar, a IBM e a Moody's. Toda a gente conhece, acho eu, a Moody's como principal concorrente da Fair Isaac. Logo a seguir, no 1.6, nós vamos apresentar algumas vantagens competitivas da própria FICO. E o que é que distingue essa vantagem competitiva da Moody's, da IBM e dos restantes concorrentes? Porque a vantagem competitiva é um fator crucial na nossa análise qualitativa. É aquilo que o Warren Buffett chama de moat, não é? Uhum. Moat, um castelo que à volta do castelo tem, só tem uma lagoa e que para invadir aquele castelo é super difícil porque só tem uma ponte e essa ponte levanta sempre. E as tropas inimigas, torna-se difícil para as tropas inimigas invadirem esse castelo e tentarem replicar o modelo de negócio daquele castelo ou daquela empresa, neste caso, para fazer a analogia. Passamos aqui pela estratégia da empresa, pela perspectiva da indústria, portanto, é super importante. Nós estarmos a olhar para uma empresa super boa e depois o TAM, o que é o TAM? É o Total Addressable Market. Ou seja, estamos no dia de hoje a falar de uma Fair Isaac, uma empresa que faz os ratings das grandes empresas e também das pessoas individuais, a nível de créditos. Então, estamos a falar aqui a nível de créditos. Sabemos que ela cresceu de uma forma absurda nos últimos 7 a 10 anos, mas chegámos a este ponto, 1.8, perspectivas de indústria, e percebemos que o TAM vai crescer 2% a cada ano nos próximos 10 anos. E eu olho para isto, caramba, então não há grande perspectiva desta indústria crescer. A FICO foi incrível nos últimos anos. Atenção, eu estou aqui a criar um cenário hipotético. Não quer dizer Uhum. que é a FICO, ok? Não quer dizer que isto contemplo na nossa análise da FICO. E olhando para isso, quer dizer, será que é um bom investimento daqui para a frente, sabendo que a perspectiva da indústria vai crescer abaixo da inflação? Provavelmente isso é uma grande red flag. Passámos aqui para o ponto 1.9, que falámos da equipa de gestão. 1.10 falámos dos fatores de risco. E depois colocámos aqui gráficos. E as pessoas ficam confusas. Então vocês não fazem análise fundamental e metem aqui gráficos na parte do ponto 2, contexto histórico? Errado, não é uma análise técnica. Continua a ser uma análise fundamental. E o que é que nós colocámos aqui? Colocámos os gráficos, o gráfico dos últimos 5 anos e tentámos perceber entre 3 a 6 meses se a ação teve um comportamento de cair abaixo de 20% ou subir acima de 20%. Isto porquê? Porque num curto espaço de tempo vamos tentar perceber o que é que se passou. Fundamentalmente. Ou seja, existe aquele ano 2018, onde foi o Cambridge Analytics, onde a Meta, a antiga Facebook, teve o escândalo dos dados Cambridge Analytics. E em 2018 nós metemos lá o gráfico na nossa análise da Meta e percebemos este foi o problema e metemos logo a seguir como é que a empresa conseguiu passar esse problema. E foi por isso que houve aqui uma queda de mais de não sei quantos por cento, mais de 30 ou 40%, já nem me lembro quanto é que foi a percentagem que caiu a Meta nessa altura. E nós percebemos que, ok, a empresa teve um problema, não foi algo emocional do mercado, teve um problema e ela passou esse problema de X, Y maneiras. E portanto, com isto, dou como terminada a minha explicação. Acho que já monopolizei aqui um bocadinho a conversa, mas dei aqui como terminado a explicação do como nós fazemos. E concluindo aqui muito rápido, isto é o que nós, na nossa opinião, achamos que é uma verdadeira análise fundamental. A parte qualitativa, quantitativa e valor intrínseco. Vemos
Novamente digo, vemos muita gente, isto se tivesse que escrever Arial 72 num Word a negrito sublinhado, eu fazia. É uma análise fundamental, não é uma análise fundamental se só tiver a análise quantitativa e o valor intrínseco. Peca imenso caso falte a análise qualitativa, porque na análise qualitativa há um mar de informação que te pode ajudar a perceber se aquilo vai ser um ótimo investimento a longo prazo. E é por isso que nós fazemos esta análise de A a Z e compactamos isto no máximo dos máximos em 20 páginas de PDF. Uma leitura super acessível, super rápida, que as pessoas fazem em 45 minutos. E percebem pelo resultado final, se aquilo vai ser uma boa ou uma má empresa. Nós não damos aconselhamento, sim, dizemos que vai ser perceptível para as pessoas ao fazerem esta leitura se vai ser uma boa ou uma boa ou não, ou, desculpa, uma boa empresa ou uma má empresa para elas alocarem ao seu portfólio de investimentos. Incrível, incrível. Foi uma explicação detalhada que eu, epá, já tirei aqui algumas notas, de algumas coisas que eu também não tinha conhecimento e quero explorar mais tarde. E acho que quem chega aqui a este ponto desta nossa conversa, hum, leva um mapa de que se realmente pretende ou não investir em ações, não é? Se é adequado a si, se não é. Uhum. Naturalmente, depois temos que voltar aqui a fazer o alerta de que a vida de cada um é diferente da vida do outro, não é? Porque senão isto parece quase que Exatamente. é aconselhamento, mas não é. Mas fazes aqui um bom roadmap se realmente do que é preciso para não encararmos as ações como há muita gente a fazê-lo, e infelizmente, e se é o vosso caso, tenham cuidado de olhar de uma forma leviana para a análise de ações e depois, naturalmente, perdem dinheiro, não é? Porque não estão a ver o que está a acontecer longe dos focos. Há um canal no YouTube em que um senhor, o Jorge Marrão, gosta muito de dizer isto: é analisar o que está, né? No teatro está o foco e analisar o que está por trás do foco e ao lado do foco, no escuro. E isso também é importante, porque às vezes o que está no escuro é o que depois vai levar a certo tipo de reações do mercado e tudo mais. Muito bem, impecável. Conseguimos dissecar aqui o investimento em ações, o investimento em geral, o Clube de Finanças, o Gonçalo Ribeirinho, a sua visão. Eu partilho da visão e vou fazer este último ponto antes de passarmos às três perguntas de honra, como eu agora lhes chamo, que é o valor intrínseco das criptomoedas. Realmente, quando eu vejo alguém, eu que sou algo cético, é por esta razão. Eu sou cético porque não consigo. Como é que eu calculo o valor intrínseco da Bitcoin? Porque ele tem um market cap, certo? Flutua, certo? Ou seja, varia no gráfico, ok? Quem percebe e quem sabe de análise técnica pode capitalizar, até mesmo com essas flutuações, com as notícias que vão saindo. Só que depois, o pessoal que é bull na Bitcoin e nas cripto, eu normalmente a pergunta que lhes faço é: até qual é que é o valor intrínseco? E fico quase sempre com uma resposta vazia no ar. Mas pronto, com isto não estou a dizer que é bom, que é mau, simplesmente para mim não serve. Lá está a coisa do para mim. Muito bem. Gonçalo, três perguntas finais, as perguntas de honra que eu faço a toda a gente que passa aqui no meu podcast. E são elas, eu vou fazer as três seguidas, tu depois podes misturar, podes fazer o que entenderes, que é o melhor conselho que já te deram, o pior conselho que já te deram e o conselho que tu gostavas de deixar aqui à audiência que vir e que aguentar até aqui este podcast e tiver o gosto das ações que aguentou até ao fim. Oh, caramba, as perguntas mais difíceis que me deixam sempre a pensar, não é? Um, e que eu gosto e não gosto deste tipo de perguntas porque eu vou-te dar uma resposta, vou para casa, quando acabarmos este podcast, vou para casa a pensar e dizer, caramba, podia ter dado aquela resposta que seria um melhor conselho. Mas isto é como tudo, o melhor conselho de hoje provavelmente será o segundo melhor conselho da manhã, porque eu aprendi novas coisas. E eu acho que é muito por isso, que é o melhor conselho que eu posso dar, advém do Charlie Munger, que é aprender, aprender, aprender.
estamos cada vez mais, isto não é só no mundo dos negócios, não é só no mundo dos investimentos, não é só no nosso, no nosso meio mais social, porque sim, isso também tem a sua, apresenta a sua montanha russa e temos que nos adaptar. E sabem o que é que eu estou a falar, não é? Desde 2000 a 2025, as redes sociais vieram se encaixar muito, é quase como se fosse uma apêndice ao nosso corpo, o telemóvel, as redes sociais, etc, etc. Portanto, nós temos que nos adaptar a esses meios. Isto para dizer que, segundo a fala do Charlie Munger, o melhor conselho que já vem a aplicar há mais de 4 anos é aprender, aprender, aprender. E quando eu digo, falo quase de contra, entre aspas, a criptomoeda, outros tipos de filosofias, não é dizer as pessoas estão erradas, de todo. É dar a minha exposição, expor a minha, desculpem, expor a minha opinião, expor a minha ideologia sobre aquele assunto. Nunca é apontar o dedo, porque estamos num mundo super subjetivo. E o melhor conceito, novamente, é aprender, aprender, aprender. Qual é o pior conselho que me deram? Ora, deixa eu ver se eu penso um bocadinho. Portanto, temos a parte da. Eu posso dividir aqui a parte da minha família, a parte dos meus amigos, a parte, enfim, aqui de um leque mais social. Mas o pior conselho que me deram, que depois também coloquei, inverti isso e coloquei-o como melhor conselho, foi que o dinheiro, quase um discurso como o dinheiro é o fim para tudo. Não, o dinheiro não é o fim para tudo. Quando as pessoas falam do dinheiro, pensam que o dinheiro, pelo menos eu pensava, interpretava dessa maneira, a minha família, os meus amigos, eu quero ganhar o Euromilhões. Ok, porquê que queres ganhar o Euromilhões? Eu quero receber 10 mil euros por mês. Ok, porquê que queres receber 10 mil euros por mês? E as pessoas olhavam muito para a questão de o dinheiro como fim, não o dinheiro como meio para atingir um certo fim. E eu acho que dentro desse conselho, que não foi um conselho direto que as pessoas me deram, mas sim eu interpretei como uma visão delas que eu extrapolei para a minha vida. E extrapolei mal, porque nos dias de hoje eu já faço o inverso. Digo que o dinheiro é sempre, tem que ser visto como um meio para atingir um fim. E voltamos, retrocedemos àquela conversa do vizinho. Eu não vou olhar para o vizinho e vou dizer: porra, então tu tens uma coisa melhor do que a minha, e eu quero essa coisa, mas essa coisa não me vai fazer feliz. Estou a ser hipócrita para mim mesmo. Portanto, no meu entender, se eu tiver que viver de 1000 euros por mês e ser feliz, eu vou fazê-lo em prol de viver infeliz com 10 mil euros por mês. É assim que vocês. É quase uma situação polémica de estar a dizer isto, porque eu queria te ver, Gonçalo, a aceitar 10 mil euros por mês em prol de 1000 euros por mês. Mas temos que ser assertivos neste ponto. Temos que ser racionais ao ponto de dizermos: eu quero aquilo que realmente me faz feliz. Isto muito pela parte do dinheiro. Porque isto é um viés, isto é mentalidade. Muito antes de falarmos de investimentos, muito antes de falarmos de como organizar as tuas finanças, devemos, sim, de mexer um bocadinho com o nosso mindset e tentar mexer aqui com o chip do nosso mindset. Uh, e o melhor conselho que eu posso dar é: não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Não o deixem. Epá, por amor de Deus, não o deixem. Tu tiveste aí um ponto na conversa que, que já chegaram até ti, numa conversa que é: quem me dera pessoas de 35, 40 anos, quem me dera ter sabido isto há mais tempo. Ok. Eu normalmente o que respondo é: ainda vais a tempo. Tudo bem, ainda vais a tempo. Mas o melhor conselho que eu posso dar é, por amor de Deus, comecem hoje. O melhor dia para investir foi ontem. O segundo melhor é hoje. E eu vejo amigos meus que dizem: Ei, Gonçalo, quero aprender. Muito contente do teu percurso que tu estás a fazer com o Como Finanças. Eu agora ganhei gosto também, porque como tenho esta proximidade contigo, ganhei gosto pelos investimentos. E eu pergunto: já investes? A primeira pergunta que eu fiz há 3 anos atrás. Já investes? E ele: não, não, vou começar, não sei o quê. Se eu for tomar um café com esse meu amigo e lhe perguntar: então, já investes? A resposta, quase certeza que vai ser um não. Infelizmente para mim, porque gostava que a resposta fosse um sim. E é isso.
é essa a coisa que não adianta as pessoas que chegaram ao fim deste podcast e, e têm a motivação de começar a investir, motivação para mim não é nada. E eu posso dizer que eu na semana, há 2 ou 3 semanas, e eu a semana toda eu levantei-me e disse assim: epá, não me apetecia nada trabalhar. Nada. Motivação -1, -100. Mas vim. Portanto, as pessoas que ouvem este podcast até ao final têm aquele, enchem o peito de motivação. Mas vão dormir, vão fazer a sua vidinha. No dia a seguir, isso, esse ar todo que estava no seu peito, já está todo fora dele. E não tem essa motivação e continuam a adiar e a adiar e a adiar e a adiar aquilo que é a sua, enfim, a sua vida financeira mais organizada, os seus objetivos financeiros que querem cumprir. Portanto, o melhor conselho que eu posso dar, não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Comecem já. Espetacular. Espetacular. E eu acrescentaria, não costumo acrescentar, porque os conselhos são sempre ótimos, mas eu acrescentaria que Força! canalizem a motivação para começar e depois usem a disciplina para continuar. Olha, boa. Isso, Porque, muito bem. Sim. porque é clichê. É clichê, mas é verdade. Não dá para fugir. Por ser tão verdade, é que também se torna clichê. A disciplina começa quando termina a motivação. Se nós usarmos a motivação como o fósforo, depois temos que utilizar a disciplina para manter a chama acesa, que é mesmo assim. Exatamente. Exatamente. Sem dúvida. Gonçalo, foi um gosto ter-te aqui. Conversa super enriquecedora. Se zero pessoas virem este podcast, que é uma coisa que não vai acontecer, mas se zero pessoas virem este podcast, eu saio daqui motivado e de peito cheio, como tu dizes, porque efetivamente foi uma conversa super interessante. Falar sobre ações com pessoas que gostam, que têm o gosto, que têm paixão por investimentos, é sempre espetacular. E, e pronto, eu como um aficionado deste tema. Passei aqui, passámos os dois cerca de 1 hora e um quarto, mais ou menos, de forma muito leve, muito tranquila e acho que tens, mais uma vez, vou reiterar o que disse no início e o que disse também ainda quando não tínhamos começado a gravar. O teu conteúdo é espetacular, o teu projeto Obrigado. vai de vento em popa e ainda bem que há projetos como o teu que têm a missão de dar mais literacia financeira em Portugal. Ficamos por aqui. Foi um gosto. Gonçalo, um grande abraço e Eh, continuamos. Continuamos no caminho. Continuamos. Para uma próxima, sem dúvida. Obrigado pelo convite e obrigado a todos que assistiram até ao final. Obrigado. Grande abraço.